Irmãos, paz do Senhor, amém? Nós vamos iniciar o nosso culto, adorando e bendizendo ao nosso Deus, ao Deus que é poderoso, ao Deus que é santo, aquele que vive e reina para todo sempre, o Deus que quer abençoar as nossas vidas. E quando nós abrimos os nossos lábios para adorar a Ele, Ele se manifesta com glória. Quando nós glorificamos, a presença dEle é grande no nosso meio. Vamos ficar de pé, vamos ter um momento de oração, de entrega, de clamor a esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que é soberano. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te bendizemos porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Rei. O Senhor está assentado no teu trono de glória, Pai. Diante do trono estão os anjos, os querubins, os serafins, os anciãos prostrados, declarando a tua santidade e adorando a ti. Somos gratos, ó Deus, pela tua onisciência, porque o Senhor sabe todas as coisas. Somos gratos pela tua presença no nosso meio, porque a tua palavra diz que o Senhor está em todos os lugares. Somos gratos pela tua manifestação, porque o Senhor só se manifesta onde tem um grupo que te adora, que te louva, que busca a tua presença, que declara a tua soberania. E somos, ó Deus, esse grupo nessa noite. Quero te pedir por aqueles que estão nos seus lares, cultuando a ti, por aqueles que estão assistindo, por aqueles que estão participando, porque nós sabemos, ó Deus, que nem todos que estão nos lares estão cultuando, mas queremos te pedir, ó Deus, desperta os teus filhos e filhas para prestarem um culto a ti. Nós estamos na tua casa, o culto é para o Senhor e a bênção é para cada um de nós que buscamos a tua face. Por isso, Deus, toma o seu lugar, toma o primeiro lugar, toma a direção e fala conosco de maneira poderosa, no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 15, o verso 1 e o verso 2. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 e verso 2. E ele diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odebe, e saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o acharei, porém, se o deixardes, ele vos deixará. Aleluia. Esse texto, ele encheu meu coração. Estava lendo hoje esse texto, lendo 2 Crônicas, e quando eu li esse texto, ele encheu meu coração, porque o profeta, ele chama o rei que estava prestes a ir para a peleja, e o desafio é que ele possa buscar o Senhor, porque quando ele diz assim: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, nós entendemos que, primeiro, Deus é soberano, ele é Senhor sobre todas as coisas. Segundo, Deus é o Deus que tem misericórdia, que olha para nós com compaixão e misericórdia. E terceiro, ele está olhando para cada um de nós. Provérbios capítulo 15, verso 3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Entenda uma coisa: Deus, ele se deixa ser encontrado, se deixa ser achado por aqueles que o buscam, por aqueles que vão até o encontro dele. Nós vamos louvar o Senhor. Convido você a estar buscando esse Deus. Convido o Ministério de Louvor. Vamos abrir os nossos lábios, declarar a soberania dele, exaltar e adorar a ele por tudo aquilo que ele é. Aleluia, nas nossas vidas. Paz do Senhor, igreja. Nós vamos louvar um hino aqui agora que fala sobre o amor entre os irmãos. E por mais que agora você não possa sair do seu lugar e abraçar seu irmão, que você possa dar um olhar para ele aí. Não vou nem falar sorrir, né, porque não tem nem como, mas eu creio que um olhar ele fala através, né? A gente consegue expressar o nosso sentimento através de um olhar também. Que você possa estar aí estendendo a sua mão e abençoando seu irmão durante esse louvor. Como é precioso, irmão, está bem junto.
Qualquer coisa que for pendente para lá. Esse é o momento que a gente está aqui, é para adorar o Senhor. É o momento que a gente separou, que Deus nos trouxe, que nos permitiu estar aqui. Não desperdice esse momento, em nome de Jesus, amém?
última de alguém, pode ser a minha última. E eu não quero morrer sabendo que eu deixei passar uma oportunidade. Vamos repetir de novo a letra desse hino. Deus está mandando repetir, Deus está falando. Leva a minha igreja à adoração. Não deixa, fala que eu não quero uma igreja morta, uma igreja morta. Jesus não quer isso. É tempo de avivamento, irmãos, é tempo de despertar. Em nome de Jesus, vamos repetir, os reinos se abalam, por favor. Te adorar, Jesus, Senhor.
Amém. Você pode chamar a presença de Jesus para esse lugar nessa noite, porque é o que vale a presença dele aqui nesse lugar. Não adianta a gente fazer um culto lindo, uma ornamentação bonita, mas se a presença de Jesus não estiver aqui, de nada vai valer. Então invoque a presença de Jesus na sua vida, irmão. Invoque, porque é isso que vai fazer diferença. Os cultos mais marcantes da sua vida é justamente no dia que você sentiu a presença de Jesus falar contigo. Você sentiu Jesus ali pertinho de você falando contigo. Mas para isso acontecer, você precisa invocar o nome dele. Jesus, ele se faz presente onde ele é invocado. Então invoque Jesus nesse lugar. Não depende só de mim, não depende só dela, não depende do ministério de louvor, não depende só do pastor, depende de você, depende de todos nós, para Jesus descer nesse lugar. Então abra o seu coração, rasgue o seu coração, não se sinta preso. Se você sentir vontade de glorificar o nome dele, glorifique, você está na casa dele. Não se importe com o que o irmão vai falar de você. Você está aqui para adorá-lo a ele, então adore. Não tenha vergonha, você está na casa do seu pai, você tem livre acesso a Jesus. Então não se prenda, não se contente com tão pouco. A gente não merece nada e mesmo assim, por graça, a gente tem acesso com ele. Então não desperdice isso, irmão. Muita gente está no leito de hospital e a gente está aqui, privilégio. A gente está aqui, a gente não escolheu estar aqui, ele escolheu a gente para estar aqui. Não foi você que resolveu, eu vou lá no culto hoje, foi Jesus que te escolheu. E ele quer falar contigo nessa noite. Abra o seu coração nessa noite. Chame a presença dele para a sua vida, você vai ver que vai fazer diferença. Abra o seu coração. Amém.
Porque eu vejo ele como um ato profético. Porque ele fala: vai fazer a enfermidade desaparecer e vai fazer o inimigo fugir de você. E eu acho muito forte isso, principalmente hoje, nos dias que a gente está vivendo. Que só o nome do Senhor para nos guardar e para fazer toda a força das trevas, todo demônio, toda enfermidade, toda barreira sair, tudo cair por terra. Se você tem alguém que está passando por alguma enfermidade, ou até mesmo você, cante assim como um ato profético. Profetiza, vai fazer a enfermidade desaparecer, vai fazer o inimigo fugir de você, vai ter gente sendo batizado com línguas estranhas. Se você crer, glorifica
fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer. Esse poder é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo num imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja. Um temporal de bênção e poder. O calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder, e já fez enfermidade desaparecer, e já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão nos diz que ainda vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo num imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu passar 2 anúncios. Eu quero agradecer as pessoas que estão nos visitando,
Nessa noite eu pude contemplar alguns visitantes aí. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês. É uma alegria ter vocês conosco. Deus possa abençoar a caminhada, cada dia de cada um de vocês. Deixa só eu lembrar vocês que os nossos cultos aos domingos, ele está começando às 19 horas, porque nós temos um limite até às 21 horas, não podemos passar disso. E eu quero terminar o culto para que você tenha tempo de conversar com seus colegas, seus amigos, sem ter que sair correndo. Então, até que essa parte seja liberada, nós estamos com nossos cultos às 19 horas. Amanhã, eu estou começando, nós como igreja, de meia-noite a meio-dia, oração, de 0 hora de amanhã, de meia-noite de amanhã, 0 hora de terça. A gente vai estar orando, oração de primícias, começando à meia-noite. E você, se você não colocou o seu nome lá no grupo, pastor, mas já está completo até às 12 horas. Não tem problema não, vai na frente de um daqueles nomes, o horário que você puder orar, coloca o seu nome lá e separa lá meia hora, separa 15 minutos e esteja orando pela igreja, para que Deus possa nos abençoar, abrir as portas de bênção, abrir os céus sobre esse lugar. Então, se você não entrou e quiser, você pode entrar lá no grupo. A irmã Clotilde, que tem o apelido de Adriana, ela está com um caderno de oração. Cadê ela? Faz assim, irmã. Ela está com um caderno de oração ali de manhã. Eu falei Clotilde, ficaram perguntando, quem é Clotilde? Quem é Clotilde? Não, o apelido dela é Adriana, o nome é Clotilde. Ela está com um caderno. Esse caderno eu vou estar orando a partir de amanhã. Se você quiser colocar o teu nome ali, hoje ainda dá tempo. Ela vai estar com esse caderno. Coloca o nome, coloca o motivo. E amanhã, às 6 horas da manhã, vou estar aqui na igreja, vou estar orando pela tua vida, tua casa, tua família. Então, o caderno está com ela, você anota o seu nome, anota o motivo, se puder, claro, tem motivo, você não vai poder ou não vai querer anotar, mas se você puder anotar o motivo, quiser anotar o motivo, coloca ali. Eu vou estar aqui na igreja, orando essa semana, das 6 às 7 da manhã, o propósito de estar orando aqui na igreja. Então, os nomes que estiverem nesse caderno, também vão estar orando. Pastor, o senhor só vai orar pelos nomes no caderno? Não, vou orar por quem eu lembrar. Mas os nomes que estiverem no caderno é certeza de que eu vou estar orando. Você que está aí na rede social, nos assistindo, manda para o grupo o seu nome. A irmã Adriana vai colocar o nome lá no caderno e a gente vai estar orando ao longo dessa semana até no próximo sábado pela manhã. Irmãos, terça-feira, o pessoal que está comigo no estudo, quinta-feira eu vou pregar lá em Andrade Costa. Então, o nosso estudo vai ser na terça, 7h30. A gente já conseguiu colocar o quadro ali na sala, a gente já está funcionando ali. Então, você que está no estudo comigo, líder de células, eu até fiz um grupo, coloquei algumas pessoas e falei até para a Patrícia, se tiver mais alguém, pode procurar ela, colocar o nome lá no grupo. E a gente vai estar orientando no sentido daquele que quer ser líder de célula. Você quer aprender a separar um sermão, as partes de um sermão, nós vamos estar falando isso. Essa semana vai ser na terça, por causa da quinta eu tenho um compromisso. Mas depois vai voltar para a quinta, a gente vai manter na quinta, porque a ideia é que as células funcionem na quinta-feira. Quarta-feira, culto da vitória, eu estou chamando de culto da vitória. E o meu desafio é que você possa trazer aí a chave da tua casa. Nós estamos orando por proteção de Deus na sua casa. Aí nós temos uma mesa que a gente coloca aqui na frente, onde nós estamos orando pela chave da tua casa. Tem alguém na sua família enfermo e você gostaria que fosse curado? Traz a foto e coloque sobre a mesa. Nós vamos estar orando, clamando, ungindo e profetizando bênção. Precisa de cura, precisa de libertação, traga peça de roupa. Se você está buscando prosperidade no teu emprego, se você está temporariamente desempregado, traga a carteira de trabalho. Nós vamos estar orando. Traga o documento lá da causa na justiça. Nós vamos separar um momento aqui para orar quarta-feira. Mas o culto de quarta-feira é 19h30. Só domingo é que 19 horas. Quarta-feira, 19h30. Você pode trazer e nós vamos separar um momento para orar, para clamar, para que Deus possa abençoar a sua vida.
Sexta-feira, ensaio do Ministério de Louvor. Domingo, ceia do Senhor. Nós vamos ter 2 momentos de ceia. Vamos fazer a ceia pela manhã, às 9 horas. Nós vamos ter um culto e também a celebração da Santa Ceia. E à noite, às 19 horas, também nós vamos ter a Santa Ceia. Se você não puder vir à noite, venha pela manhã. Se você quiser vir à noite, esteja à vontade. Nós vamos estar cultuando a Deus, celebrando a Deus e participando do momento que só a igreja, só os salvos em Cristo são desafiados e convidados a participar. Momento de comunhão, de ceia do Senhor. Amém? Eu quero convidar você a ofertar ao Senhor. Eu quero ler um texto na palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo de número 35. Êxodo capítulo 35, o verso 1 e o verso 2. Nós vamos ler esse texto. É o nosso momento de fidelidade ao Senhor, o nosso momento de estarmos buscando ao Senhor. E o texto, Êxodo 35, diz assim: então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor nos ordenou. 6 dias você vai trabalhar, mas no 7º será o dia do descanso, o dia consagrado ao Senhor. Nesse dia, você é convidado a estar na presença dEle. Deixa eu dizer para você que Deuteronômio vai trazer para nós um desafio. E aí no versículo 5 ele diz assim: tomai entre vós uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração se mover voluntariamente e estiver disposto, vai trazer por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e bronze. O texto que Moisés desafia o povo a trazer uma oferta ao Senhor é o que eu quero trazer para você nesse momento como desafio. Primeiro, você só oferta aquilo que você tem. Ninguém oferta o que não tem. A gente só consegue ofertar aquilo que nós temos. Segundo, cada um individualmente é desafiado a ofertar ao Senhor, a trazer uma oferta até o altar do Senhor. Terceiro, é aquele que o coração estiver disposto. A oferta é voluntária. Então eu quero convidar você, enquanto cantamos mais um cântico, você que Deus tocou no teu coração, você que já saiu da sua casa disposto, preparado a ofertar ao Senhor, faça isso nessa noite. Saia do teu lugar, traga a tua oferta até o altar do Senhor e creia que Deus vai te abençoar grandemente no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Estenda suas mãos, vamos abençoar essas ofertas. Senhor, somos gratos a Ti, porque tudo vem do Senhor. A Tua palavra diz que do Senhor é o céu e tudo o que nele há, a terra e todos os que nela habitam. Por isso nós Te louvamos nessa noite, Pai. Somos gratos pelas ofertas levantadas na Tua casa, por aqueles que puderam dizimar na Tua casa nessa noite. O desafio, ó Deus, é estarmos e mantermos na Tua presença e buscar a Tua face.
Por isso queremos abençoar as ofertas, abençoar o teu povo, profetizar, ó Deus, bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos. Entendemos que a oferta, Senhor, ela é uma semente semeada no teu reino. E a tua palavra diz que a semente que é semeada no teu reino, ela pode produzir fruto de 30, de 60, de 100 por um. E nisso nós cremos, por isso abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero compartilhar um texto muito conhecido, Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 25. Então, você que tem a sua Bíblia de papel, abra ela. Você que tem a sua Bíblia no celular, liga ela. E nós vamos acompanhar esse texto, Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 25. E eu quero compartilhar algumas coisas que esse texto falou ao meu coração. Ele fala do samaritano, nós o chamamos de bom, e eu quero compartilhar de uma maneira diferente. O texto diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, e para experimentar a Jesus, disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: o que está escrito na lei e como tu lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse-lhe: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote e, vendo-o, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e viu e passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo, se encheu de compaixão. Aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, deitando azeite nelas e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastares a mais eu lhe pagarei quando voltar. Qual destes, pois, desses 3 tem sido próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze tu o mesmo. Feche teus olhos. Pai, tua palavra de bênção, palavra de vitória, palavra que muda as nossas vidas, palavra que nos ensina, palavra que traz diferença, Senhor, no nosso meio, que nos alimenta. Pai, eu quero te pedir pelos teus filhos e filhas nessa noite, toca, Senhor, em cada coração, fala de maneira especial aos teus filhos, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Você pode sentar um pouquinho. Você que está aí na tua casa, esteja ligado naquilo que o Espírito Santo pode fazer contigo, pode falar contigo nessa noite. Jesus, ele é desafiado por um doutor da lei. Uma das coisas que eu falo é que provavelmente aquele doutor da lei, ele sabia quem era Jesus, mas não conhecia Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, ele o desafia: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? É o que nós perguntamos, muitos de nós queremos saber como vamos fazer para herdar a vida eterna, para entrar na vida eterna. E Jesus chama aquele homem e ele pergunta para ele: você conhece os mandamentos? Você conhece a lei? E ele, como doutor da lei, vai dizer que conhecia todas essas coisas. Só que todas as vezes que Jesus ele quer nos ensinar, ele vai contar uma história, ele vai ilustrar com uma parábola. E Jesus pega aí 4 pontos importantes. Eu não vou falar deles, mas eu quero citá-los. Primeiro ponto, Jesus pega um comerciante da sua época, aquele cara que saía de Samaria e ele ia negociar algumas coisas que ele tinha.
O segundo ponto é que ele encontra uns assaltantes, é o que nós somos vulneráveis muitas vezes. Eu já passei pelo desprazer de ter uma pessoa colocando um revólver na minha cabeça e levando tudo que eu tinha. Então, aquele homem, aquele negociante, caiu na mão dos assaltantes, e eles, além de levar tudo que ele tinha, espancaram, deixaram ele quase morto. E aí Jesus ele vai usar mais 3 pontos importantes. Primeiro, ele fala de um sacerdote que passa, que vê aquele homem caído, sofrendo, mas ele estava preocupado com a responsabilidade no templo, porque o sacerdote naquela época tinha uma responsabilidade no templo. Então, a preocupação dele com o templo o fez passar distante daquele homem, passar longe, porque se ele para, ele perde tempo. É o que muitas vezes nós pensamos: se eu parar, eu vou perder tempo. Então ele estava preocupado com o templo. O outro que ele vai usar é o levita. O levita, ele não estava preocupado com o templo, porque quem tinha a responsabilidade do templo era o sacerdote, mas ele estava preocupado com a religiosidade da época. E a religiosidade o fez passar distante, porque o pensamento dele é o seguinte: quem tem que cuidar dele não sou eu. A minha função é estar no templo, cuidando do templo. A minha função é estar cantando ou tocando, fazendo alguma coisa nesse sentido. E, irmãos, muitas vezes nós escutamos isso, não no sentido daquele samaritano que estava, daquele rapaz que estava caído ali, mas nós escutamos pessoas dizerem assim: a minha função é tocar. Eu não tenho que me preocupar em limpar a igreja, porque a minha função é tocar. A minha função é cantar, então eu não estou preocupado em chamar pessoas para a igreja, porque a minha função é cantar. Estão fazendo a mesma coisa que aquele levita fez. Eu estou preocupado com a minha função, não estou preocupado com o reino. Enquanto que o desafio de Jesus, e eu falei isso hoje de manhã, o desafio de Jesus é nós estarmos preocupados com o reino. Como é que nós glorificamos a Deus? Nós falamos de manhã, João 15:8. Quando nós produzimos frutos, quando nós ganhamos uma alma para o reino. Não é só eu abrir a boca e glorificar, é eu ganhar almas para o reino. Eu estou glorificando a Deus. E aí, quando passou o levita, quando passou o sacerdote, passa um samaritano. Uma pessoa que ninguém dava nada por ele, que ninguém contava com nenhum momento dele. Aquele homem, ele vai ter algumas atitudes que deveria ser dos cristãos, que deve ser as nossas atitudes nos nossos dias, que deve ser aquilo que nós somos desafiados a fazer. Quando nós entendemos isso, o samaritano, talvez ele não fosse uma pessoa abastada de dinheiro, ele não fosse uma pessoa rica, mas ele era uma pessoa que tinha sentimento. Ele não era nem considerado pelos judeus, mas ele era uma pessoa que tinha sentimento. E quando ele vê aquele homem caído no meio do caminho, na beira do caminho, ele não pergunta o que aconteceu. Ele para cuidar daquele homem. Uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, que o desafio é nós buscarmos o Deus que nós servimos. O desafio é que quando nós vermos as pessoas precisando, sejamos tocados pelo Espírito de Deus para ajudar as pessoas que precisam. Isso é desafio para nós, isso é nós demonstrarmos que servimos a Jesus. Jesus, eu falei isso aqui essa semana, Jesus ele nunca colocou um grupo de pessoas sentados para dizer assim: você tem que fazer isso, 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 isso. Jesus convida os seus discípulos a seguir a Ele. Vem e me segue. E o seguir a Cristo é que vai mostrar aquilo que nós devemos fazer, porque quando nós vemos Ele fazer, devemos fazer igual a Ele. Aquilo que Ele fez, que foi curar enfermos, expulsar demônios, somos desafiados a fazer a mesma coisa. Ficar indignado com as coisas erradas, somos desafiados a isso, porque é isso que vai glorificar o reino de Deus, é isso que nós vamos entender o projeto e a direção de Deus para nossas vidas. Para que Deus te chamou? Ah, não, eu vim para a igreja porque eu estava passando por uma luta, eu estava passando por uma dificuldade, e aí eu fui na igreja, e lá o meu coração ficou aliviado. João capítulo 15, verso 16, diz assim: não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que Jesus está falando para os discípulos é o que Ele fala para nós, que não é eu e você ir lá e levantar a mão e aceitar. Antes de tudo isso, Ele nos aceitou da maneira como nós somos.
Nós temos falado isso, o desafio de Jesus para nós é nós aceitarmos o convite dele, porque ele já nos aceita da maneira como nós estamos. É claro que existe um processo, você é convidado a vir da maneira como você está, mas você é convidado a uma mudança, a uma transformação. Romanos 12, verso 1 e 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou agradável e perfeita vontade de Deus. Até a vontade de Deus, ela vai ter degraus. Primeiro ela é boa, depois é agradável, depois é perfeita. Isso vai valer para nós, porque somos convidados a vir da maneira como nós nos encontramos. Jesus nunca falou assim: primeiro você vai confessar os seus pecados para depois vir, primeiro você vai consertar a sua vida, depois você vem. Não, Jesus diz assim, vinde a mim os que estáis cansados, Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim os cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É isso que Jesus fala. Ele nos convida à maneira como nós estamos, mas ele nos desafia a sermos transformados pelo Espírito Santo que atua em nós. O Espírito Santo, ele veio para transformar nossas vidas. E só somos transformados quando nós nos aproximamos de Cristo, quando nós deixamos ele dirigir a nossa vida. Aquele samaritano, ele encontra aquele rapaz caído, machucado, ferido. A Bíblia não fala a nacionalidade dele, mas fala que ele precisava de cuidado. E aquele samaritano, a primeira coisa que ele faz é descer da sua montadura, da sua cavalgadura, se aproximar daquele homem. Jesus está contando isso para aquele jovem, porque Jesus está mostrando para ele quem é o seu próximo. Uma das coisas que eu aprendo é que o meu próximo é aquele que precisa de mim, é aquele que precisa de ajuda, é aquele que eu posso caminhar com ele. Porque, irmãos, às vezes nós convidamos as pessoas para vir à igreja, mas nós não vamos na casa deles buscá-los. Nós só falamos: tem um culto lá, vai lá. Eu creio que o Espírito Santo faz a obra, eu creio, eu não duvido disso não. Mas quantos de vocês convidou e foi lá na casa? Você vai, vou lá te buscar. Não fazemos, a maioria de nós. Não cuidamos. Quando aquele samaritano encontra o jovem lá caído na beira do caminho, ele desce do seu cavalo, da sua cavalgadura, se aproxima daquele homem e começa a colocar azeite nas suas feridas. Uma das coisas que eu aprendo nisso aqui é que discipulado é cuidado. Jesus conta essa parábola para aquele jovem que queria herdar a vida eterna, e Jesus está mostrando para ele: se você quer herdar a vida eterna, então começa a cuidar daqueles que estão do seu lado, daqueles que precisam de ajuda. Porque, irmãos, hoje nós cuidamos daqueles que precisam de ajuda, e amanhã nós precisamos de ajuda. E é por isso que nós somos desafiados. O apóstolo Paulo vai dizer que nós colhemos aquilo que semeamos, e precisamos semear o bem. Nós usamos muito o texto de 2 Coríntios para falar de oferta, mas o apóstolo Paulo vai dizer: quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia com fartura, colhe com fartura. E o que ele está falando acerca disso? Se você é uma pessoa que procura fazer o bem, se prepare, porque na hora que você precisar vai ter várias pessoas que vão poder te ajudar. E o entendimento daquele que caiu na mão dos assaltantes, o samaritano, ele coloca azeite e vinho nas suas feridas, depois ele coloca aquele jovem em cima da condução que ele tinha. Hoje nós temos carro, outros têm moto, mas naquele momento o que ele tinha era um cavalo. Agora imagina, irmãos, aquele homem samaritano que era desprezado por algumas etnias da época. Ele vai colocar aquele homem na sua cavalgadura e vai sair a pé, segurando nas rédeas do animal, até chegar numa hospedaria. Ele transporta aquele homem até o lugar onde havia socorro, havia um lugar para ele descansar, para ele repousar. A segunda coisa que eu vejo é que quando ele chega na hospedaria, ele desafia o hospedeiro a cuidar dele. Vamos falar de igreja. A igreja é a hospedaria, é o lugar onde nós somos desafiados a cuidar das pessoas. E às vezes, irmãos, a ferida não é física, às vezes a ferida é espiritual. É aquilo que alguém falou, é aquilo que entristeceu, é a pessoa que perdeu um ente querido e está sofrendo, e é o nosso momento de abraçar
Abraçar hoje não, porque nós estamos aí no período do Covid, mas de estar perto, de acompanhar, de orar. Porque é um desafio que nós somos muitas vezes desafiados e às vezes nós achamos difícil. Eu falei de manhã, fechando um estudo ao longo desse mês, que na escola dominical nós estávamos falando de paternidade espiritual. E aí eu lembro que aquele samaritano cuidou daquele jovem como se fosse filho. Porque ninguém abre mão do que vai fazer, ninguém abre mão das suas coisas, do seu trabalho para cuidar de alguém que está lá na beira do caminho, já quase morto. A maioria das pessoas vai fazer igual fez o levita e o sacerdote, passando longe. Não é comigo, então eu não tenho problema com isso. Mas quando nós entendemos que o que Deus nos chama a fazer é cuidar daqueles que Ele coloca no nosso caminho. Não foi por acaso, irmãos, que passou ali um sacerdote, um levita e um samaritano. Não foi por acaso. É porque Deus colocou no caminho dessas pessoas alguém que pudesse ou que precisasse ser cuidado. E os que passaram longe, que passaram de largo, os que passaram e não se preocuparam com aquilo, é aquilo que Deus vai mostrar muitas vezes para nós, que nós temos feito dessa maneira. Mas o desafio é que nós possamos estar voltados para aquilo que Deus nos convida. Primeira coisa que eu entendo nisso aí, cair na mão dos assaltantes, dos salteadores, dos ladrões. Ele vai falar para nós o sentido de que nós fomos criados por Deus, fomos feitos por Deus, feitura, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e caímos na mão do inimigo. Muitos de nós caímos na mão do inimigo. Talvez você não nasceu num lar evangélico e se converteu depois. Mas talvez você tenha nascido no lar evangélico. Eu tive o prazer de conversar com uma pessoa essa semana e ver o quanto o inimigo trabalha na vida daquele que nasceu no lar evangélico, mas que se afastou. E cai na mão dos assaltantes, cai na mão dos salteadores. E muitas vezes esses salteadores querem tirar tudo que nós temos. E esses salteadores, que é o inimigo que nós não temos porque queremos, mas porque aceitamos a Jesus, ele vai nos levar ao fundo do poço. Se você adiantar um pouquinho a sua Bíblia e chegar em Lucas capítulo 15, fala do pródigo, que tinha tudo em casa, mas resolveu pedir a sua herança ao pai e sair no mundo. E ele caiu no mundo, ele gastou tudo que ele tinha, mas quando ele se viu sem nada, sem recurso nenhum, ele não lembrou do irmão que ele tinha, ele não lembrou do pai que ele tinha, ele lembrou dos empregados que o pai tinha, que eram tratados melhor do que o que ele estava vivendo. E ele decidiu voltar para casa e falar: pai, faz comigo como um dos seus empregados, já estou satisfeito assim. Só que uma das coisas que eu aprendo nessa parábola de Jesus ali do pródigo é o Deus que olha para nós, e mesmo quando nós estamos distante dele, ele não nos abandona, e quando nós voltamos para os teus caminhos, ele nos recebe de braços abertos. O que o pai do pródigo faz, eu já falei isso aqui, só estou repetindo. A primeira coisa é correr até o filho. Quando ele vê o filho longe, ele abraça, ele beija. Eu já contei aqui, só estou repetindo que na cultura de Israel, quando o filho pedia a herança para o pai, e recebia a sua herança e ia embora, para aquele filho, o pai tinha morrido. É como se o pai tivesse morrido, porque só repartia a herança depois que o pai morresse. Só que quando ele fazia isso, ele dava direito aos anciãos, se ele voltasse, o apedrejar na entrada da cidade até a morte. Só tinha uma maneira que podia salvá-lo da morte, era se o pai o perdoasse. E quando o pai, ao longe, vê o filho, o pai corre até o seu filho, o abraça e o beija. Ele está dizendo para aqueles que tinham o direito de apedrejar até a morte, ele está dizendo para eles: esse é meu filho, eu o perdoo, eu restituo ele à sua casa. Vocês não vão fazer o que vocês têm direito, porque antes do direito de vocês, eu tenho o direito de ser pai. E quando ele abraça o filho, beija, ele precisava restituir como filho, não como um de seus empregados. Por isso que ele coloca um anel no dedo e coloca a sandália nos pés. Porque quando ele coloca o anel no dedo, ele está dizendo assim: ó, você passa a ter direito novamente à herança que é sua. Embora que você tenha gasto tudo que você levou, você tem direito à herança. Então ele coloca o anel, e o anel era o sinal de assinatura.
E ele coloca a sandália nos pés, porque naquela época quem não usava sandália eram os empregados, os escravos. E ele vai dizer para o filho: você é meu filho, então calça sandálias, porque você não veio como um empregado. Quando nós entendemos isso e buscamos a direção de Deus, nós vamos ver que aquele samaritano, ele está cuidando daquele homem que estava todo machucado como se fosse filho. E trouxe para a hospedaria, e trouxe ali para o lugar onde ele seria cuidado. E falou para o dono da hospedaria: cuida dele. E se passar do que eu estou te pagando, eu vou restituir quando voltar. E aí, irmãos, eu vou lembrar daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Porque quando Jesus vai para a cruz, e eu falo isso, Jesus não foi para a cruz porque ele queria, ele foi para a cruz porque ele estava obediente, ou ele foi obediente à ordem do Pai a ele. Ele vai para a cruz, ele vai para pagar pelos nossos pecados. Não era o desejo e a vontade dele morrer pelos nossos pecados, mas era uma missão que ele tinha. Então ele pagou pelos nossos pecados, e nós hoje temos o direito à salvação, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. E esse Cristo que pagou pelos nossos pecados, ele vai voltar para buscar a cada um de nós. E aquilo que o samaritano falou para o hospedeiro: olha, se passar eu vou pagar a diferença, eu vou restituir no que passar. É o que Jesus vai fazer por mim e você quando ele voltar para buscar a cada um de nós. Se nós ainda não estivermos na presença dele como ele deseja, ele ainda vai pagar por cada um de nós. Agora, se nós rejeitarmos a ele, ele não tem mais obrigação de pagar por cada um de nós. Por isso que o convite dele é eu e você confessar as nossas falhas. Na carta que João escreve, na primeira carta, no capítulo 1, verso 9, ele diz: se confessar os vossos pecados, ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Quando nós entendemos e vivemos isso, nós vamos experimentar o melhor de Deus, o que Deus tem separado para cada um de nós. E experimentar o melhor de Deus, irmãos, não é só quando nós chegarmos na glória, é enquanto nós estivermos aqui vivendo nessa terra, porque Deus separou o melhor para nós. Isaías capítulo 1, verso 19, ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Primeiro nós precisamos querer. Se você quiser, se você querer. Segundo, nós precisamos ouvir. E ouvir aquilo que ele tem separado para nós, ouvir aquilo que ele tem a cada dia nos desafiado. Porque Paulo, quando escreve os Romanos capítulo 10, ele diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Eu preciso viver isso e deixar Deus dirigir a minha vida. E entender que o projeto dele inclui a minha vida no reino dele. Mas para eu estar lá, eu preciso querer. Eu preciso abrir mão das minhas vontades. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Quero interceder pela tua vida. Quero pedir a esse Deus que possa derramar bênção sobre a tua vida. Queria que o pessoal do louvor estivesse ministrando um louvor aqui. Louvado seja Deus. Queremos adorar e exaltar e bendizer esse Deus, porque Ele nos convida a estar na presença dEle. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Quero convidar você. Eu quero convidar você, nesse momento, a deixar Deus dirigir a tua vida. Quero convidar você, nesse canto,